Fala pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Estamos aqui mais uma vez começando o nosso podcast Virei a Chave. Hoje, gente, o bate-papo, eu estava aqui nos bastidores já conversando com ela e ela tem uma história incrível, vai falar de uma área, a gente vai falar de uma área completamente diferente do que tudo que a gente já falou no nosso podcast. Mas antes da gente dar início ao nosso bate-papo, você já curtiu o nosso canal? Então eu vou dar um tempinho, vai lá, curte, ativa o sininho, compartilha para que esse conteúdo possa chegar e alcançar mais pessoas. E eu vou aproveitar que a gente já está conversando e vou falar para você. Você que quer se profissionalizar ou está buscando uma nova profissão ou quer ser inserido no mercado de trabalho, tá esperando o quê? Para entrar lá no site da Escola Técnica dela e procurar um curso técnico para você fazer. Eu tô falando que nós temos aí mais de 5 cursos na modalidade em EAD e mais de 10 cursos na modalidade presencial, que é para você poder se especializar, buscar uma nova profissão ou mudar de áreas para se profissionalizar na melhor Escola Técnica da Baixada Santista. Então, por isso, não fica de fora, entra lá, www.escolatecnicadelia.com.br. E agora, sem mais delongas, eu quero apresentar a nossa convidada de hoje, professora Natânia. Salva de palmas aí nos bastidores para ela. Muito obrigado. Boa tarde. Mateuzinho, o nosso editor, tá fazendo um sinal de joinha aí pra gente. Ele que ajudou nas palmas, tá, gente? Obrigado, Mateus. Vamos lá. Natânia, que alegria receber você. A gente tem contatos aí já há um certo tempo, mas eu acho que hoje vai ser uma grande oportunidade, não só das pessoas conhecerem, até de eu conhecer um pouco mais do outro lado profissional da Natânia. Sim. E, Natânia, conta pra gente, primeiro, quem é a Natânia, em que você é formada, e o principal, como é que você veio parar no Colégio Adélia? Conta pra gente. Vamos lá. Boa tarde a todos, muito prazer estar aqui, agradeço muito pelo convite, é uma honra realmente estar aqui dividindo com vocês esse momento. E bom, vamos lá, Natânia é uma menina que jurava que amava exatas. Tanto que assim, a minha primeira formação nem tem a ver com a área da saúde, com a área de cosméticos, tem a ver com logística. Me formei em logística primeiro. Eu jurava que amava exatas, mas eu não imaginava o quanto essa outra área ia me chamar. Você fez técnico ou tecnólogo ou faculdade? Eu fiz tecnólogo de logística. De logística. Aí, beleza. Aí depois de um tempo, a minha avó, infelizmente, foi acometida por um AVC. E aí, nesse processo, eu deixei de trabalhar para poder cuidar dela junto com a minha irmã, né? E para não ficar sem dinheiro, para não ficar sem ganhar alguma coisa, eu comecei a vender produtos de revista. Nesse processo de vender produto de revista, eu comecei a gostar de me aprofundar no que eu estava vendendo para saber para quem vender. Porque um bom vendedor vai resolver problemas, claro, certo? Então, comecei a estudar as formulações e tudo mais, e comecei a me apaixonar. E aí comecei a amar essa parte de fisiologia e tudo mais. E nesse processo, a minha mãe recebeu um panfleto de uma faculdade de estética e cosmetologia que estava abrindo aqui no Guarujá. E ela falou, por que você não tenta? Eu falei, nada a ver com o que eu acho que eu gosto, mas vamos testar, né? Quem Conhecimento, sabe? Né? Conhecimento ninguém tira, né? Aí eu fui fazer o vestibular e consegui 100% de bolsa. Você fez de graça? Fiz de graça a faculdade. Caracas, que legal. Então, isso daí pra mim foi um super sinal de que era pra ser, né? E era Deus direcionando mesmo os caminhos. E aí fiz a faculdade, me apaixonei de um jeito surreal pela área da saúde, né, como um todo. E depois me especializei na área de anatomia e fisiologia, e a cosmetologia veio logo em seguida, né? Hoje em dia eu estudo a cosmetologia avançada e vou fazer uma segunda pós-graduação na área agora. Então, assim, é uma coisa que me fascina, porque a cosmetologia ela vai muito além da vaidade, ela é saúde e ela traz confiança, né? Então as pessoas confundem um pouco, às vezes, o produto com uma coisa superficial, sendo que você pode conseguir muitas coisas através disso, né? Mas eu vim parar desse jeito, nessa área, só que hoje em dia sou apaixonada por isso. Tenho uma clínica de estética e no Adélia eu vim por conta desse processo de docência. Por quê? Além de fazer isso, eu era professora particular. De música. Tudo a ver! Deixa eu te explicar o que aconteceu. Eu fiz conservatório quando eu era criança e quando eu vim pro Brasil, uma das minhas primeiras fontes de rendas foi dar aula de música. Então eu sempre ensinei, sempre amei ensinar. Peraí, vamos explica para as pessoas. Tem gente que... O que é conservatório? Eu sei que é mais... Né, explica, porque tem gente que não sabe o que é conservatório. Conservatório é um local que você vai para aprender a parte técnica, a parte teórica e a parte prática da música. E eu me formei em piano, no caso, né? E aí, a partir daí, eu comecei a lecionar música.
E aí eu sempre dei aula, daí também dava aula de espanhol, porque um outro parênteses na minha vida é que eu fui meio nômade, porque os meus pais eram pastores missionários, então eu morei na Bolívia, nos Estados Unidos, no Paraguai. Que legal! Então, por 8 anos eu estive no Paraguai, tenho a minha formação em língua espanhola, então assim, sempre fui professora. Você podia dar aula de espanhol aqui, então. Eu dei já aula de espanhol. Eu vim parar no Adélia dando aula de espanhol. Foi como eu comecei, exatamente. Aí depois eu fui para a área de biologia, aí também comecei a dar aula no laboratório de biologia, e aí surgiu a necessidade de uma aula de cosmetologia e também me deram a honra de participar desse processo no curso técnico de farmácia, né? E assim, de tudo que eu faço, a parte da cosmeta é uma das minhas favoritas, pra ser bem sincera. Porque é onde eu vejo mais resultado nas pessoas. Todas as minhas outras áreas de conhecimento são... A música é para um hobby, vamos dizer assim, né? Você deve tocar, né? Toco. Mas eu digo assim, quando eu ensinava, era para pessoas que iam ter como um hobby, né? É bom, é legal. Mas quando eu falo da cosmeto, eu tô falando de coisas que podem transformar as pessoas de fato. Porque quando você transforma uma disfunção de alguém, você modifica a autoestima, o psicológico melhora, a qualidade de vida melhora. Então é um impacto muito maior ao meu ver. Tá? Certo. Então, por isso que é uma das coisas que eu mais amo fazer. Cara, nossa, em 5 minutos, gente, ela deu coisas que eu particularmente nem sabia da vida da Natânia. Pois é. Eu acho que é muito legal esse processo. E aí eu vou te perguntar, você entrou, então você falou que entrou na educação básica, isso. Dando aula na parte de biologia. Primeiro espanhol, depois eu fui pro laboratório de biologia e... Depois que migrou pro técnico. Vou contar uma situação, porque assim, quando a gente foi reformular a grade do curso de farmácia, eu fui assim um incentivador muito grande, que eu falava, precisa ter alguma coisa na área de cosmético, Sim. focado na farmácia, porque, primeiro, que eu brinco que as farmácias hoje também vendem remédio. Sim. Porque tem tantas outras fontes de comercialização de outros produtos, Sim. que eu falo que o remédio também... né, Isso. vende remédio. E pela minha esposa, ela também é visagista, formada em cosmetologia também, então me despertava muito e a minha esposa falava muito e tal. Sim. Aí tanto que as pessoas falam, nossa, mas por que também ela não foi e tal? Minha esposa não tem nada a ver comigo, assim, no sentido de não gosta do seu tempo das atenções, não gosta de falar e tal. E aí, quando eu fui um grande incentivador da gente montar na grade do curso de farmácia a importância da cosmetologia. E quando a gente estava montando, aí a Denise, nossa, mas quem vai dar essa disciplina? Eu falei, eu já tenho a pessoa. Não se preocupa, Fica tranquilo. que eu tenho certeza que ela não vai dizer não. Acho que e assim, um projeto super bacana. E eu tenho visto aí a construção do desenvolvimento do material, que tem sido incrível essa construção e todo o processo, e o quanto os alunos ficam fascinados com as tuas aulas. Eu fico muito feliz muito legal. Isso. Qual é o feedback que você tem deles? O que você está sentindo? Fazem só 2 meses, né, que começou, Sim. Mas o que você tem sentido? Eu senti que no começo eles ficaram um pouco assustados, mas depois eles foram entendendo o que isso significa e abraçaram a ideia. Tanto que nessa última aula deu pra ver que eles saíram já com a cabeça bem mais... tava mais fixado, assim, na mente deles o que é a cosmetologia e como eles podem utilizar isso ao favor deles, né? Então, assim, é bem interessante porque é o que a gente fala, não existe uma receita de bolo dentro da cosmetologia. Existe raciocínio clínico, existe raciocínio lógico associado. Então, você tem que entender quais são as disfunções e o que cada ativo faz para saber qual vai resolver qual problema. Dá um exemplo prático pra gente. Você falou assim, quais são as disfunções e qual... o artigo e tal. Explica alguma coisa simples, de uma forma prática, para que a gente possa entender efetivamente todo esse contexto que você está explicando. Sim, por exemplo, uma pessoa que tem pele oleosa, que tipo de produto essa pessoa tem que usar? Vai usar, de repente, um ácido salicílico, um ácido azelaico, porque isso vai controlar... Tá brilhando, gente. Dá para fritar um ovo aqui, ó. Você não tá entendendo. Vai controlar aí a produção de oleosidade dessa pele, automaticamente fecha poro, porque geralmente a pessoa que tem pele oleosa tem um poro dilatado, porque quanto mais oleosidade produz, o poro precisa abrir para esse sebo ser dispensado, né? Então, assim, a gente tem isso. Tem, por exemplo, manchas que você pode tratar com niacinamida, com vitamina C, enfim, tem várias coisas que podem ser utilizadas. Qual que é o X da questão? E que é uma coisa que a gente tem construído bastante isso dentro de aula. A gente entender como essa disfunção surge e trabalhar, cortar essa cascata desde o início. Né? Então, e na raiz, no caso, e direto no foco do problema. Exatamente. E aí a gente entender, para esse problema, qual desses ativos que eu tenho na minha mão é que vão cortar a raiz do problema. Porque senão eu fico enxugando gelo. E na verdade, às vezes eu posso provocar um grande problema na pele, que é uma coisa que eu vejo. Às vezes pessoas com um passo de skincare de 12 produtos,
né? E aí, porque virou moda, né? O pessoal começa a ver porque a blogueira X falou que isso é bom, a blogueira Y falou que aquele outro é bom, mas a pessoa não sabe se pra pele dela isso é bom, É o de essencial, fato. né? E aí entra um papel muito interessante do técnico de farmácia, que eu inclusive falo isso muito forte pra eles. Se um dia eles trabalharem numa farmácia de manipulação, ou no balcão de uma farmácia, alguma coisa assim do tipo, e a pessoa chegar com dúvida, eles precisam entender qual que é a disfunção que ela quer tratar e qual que é o ativo que eu posso oferecer. Porque aí eu vou estar resolvendo de fato o problema, não vou estar causando outro, sabe? Ou só mascarando muitas vezes, Ou só né? mascarando, exatamente. E fazendo a pessoa gastar dinheiro à toa, né? E uma coisa que eu sempre falo, quando você resolve o problema da pessoa e não deixa ela gastar dinheiro à toa, ela sempre volta pra você. Claro. Sempre vai voltar pra você, porque vai ganhando confiança. E né? a fidelização do cliente, né? Exatamente. E hoje, dentro da cosmetologia, existe um nicho, um ramo que é o mais pedido, ou é algo que é muito abrangente? Como é que você enxerga esse momento? Não, eu acho que a Cosmeto ela tem várias vertentes, assim. Você pode trabalhar no desenvolvimento de produtos. Então, hoje a gente tem empresas que têm setores só para desenvolver novos produtos. Então, aí cabe da pessoa entender de ativo e entender de tendências também. Por exemplo, hoje em dia, o que está em alta? Os produtos coreanos. Então, eu vou produzir algum produto que seja semelhante para poder entrar na briga? Ou, de repente, eu vou ir na contramão para não ter concorrência. Então, aí entra dentro da distribuição, aliás, do desenvolvimento de novos produtos. Tem a parte de você trabalhar numa farmácia de manipulação, onde você vai receber os pedidos diretamente de outros profissionais da saúde que vão lá prescrever. E aí você tem que ter uma fidelização ali com o próprio profissional. Tem a parte de você ter a sua própria linha de produtos. Tem pessoas que às vezes não pensam nisso. Você sonha com isso? Alguma curiosidade? Ou Olha, você acha que tá indo para uma outra área? Eu acho que sim, é possível, mas a médio e longo prazo. Não é uma coisa que eu tenho desejo de fazer agora, entendeu? Por quê? O dia que eu for fazer, eu vou querer fazer muito bem feito. E aí vai demandar bastante atenção, entendeu? Porque pra ser mais um produto mediano, não tô afim, entendeu? O dia que eu for fazer... Se é pra ser meia boca, melhor não vou fazer, exatamente. Então, hoje, como minha energia tá direcionada para outros projetos, então eu acho que não seria um momento adequado. Mas nada impede de a longo prazo isso acontecer sim. Já pensou, gente? Ela vai vir lançar aqui no nosso podcast, vai trazer aí, ó, o produto. Fala, gente, ó, vou lançar um coquetel de lançamento. Vai ser em tal lugar. Já pensou? Ó, lá no Casa Grande Hotel. Nossa, top. Ó. É uma possibilidade. Tô dando spoiler, profetizando aí, de repente. Mas olha, isso é uma coisa interessante. A questão de você desenvolver sua própria linha de produto tem duas vertentes, tá? Tem a vertente de você ser parceiro de uma farmácia de manipulação. Então, eu posso hoje ir numa farmácia de manipulação como uma Flora da Vida, por exemplo, e falar, olha, eu quero desenvolver essa linha de produtos e em parceria com vocês. Eles produzem, vai vir com o meu nome e o deles junto. Então, é como se fosse uma parceria minha com o farmacêutico de lá. E aí, eu vendo com o meu nome. Só que aí também tem o industrial. O industrial é quando eu realmente tenho uma linha que pode ser distribuída para o Brasil inteiro. Então, se eu quiser hoje ter uma linha de produtos para os meus clientes próximos, consigo. Através da farmácia de manipulação. Eu não sabia. Tem uma empresária da cidade, você até conhece, eu acho que é a Rita Sarnara, né? Ela esteve aqui com a gente no podcast, ela tem uma história incrível que ela chegou a ser moradora de rua. Caramba, olha e conquistou, e hoje, não sei se você sabe, ela tem uma linha de produtos própria, né? Ela lançou e tal, quando ela veio no podcast ela tava ali pra lançar o produto, ainda, tipo assim, já tava divulgando, mas ainda tava, tipo assim, sabe, nos bastidores, finalmente. Né? E hoje eu vejo, assim, a Rita com uma ascensão dentro desse cenário, né? Realmente eu não sei se ela foi pro macro ou se é algo menor e tal, mas eu vejo que, assim, é uma tendência e uma pessoa, assim, de credibilidade na cidade, que foi o que você falou, a fidelização, a quantidade. Eu chego a brincar muitas vezes com as pessoas, falando, meu, que a Ritinha mandar o povo fazer no cabelo, o povo vai fazer. Vai fazer. Pode ser a coisa mais absurda do mundo, mas pela credibilidade, pela história que ela pela conquistou. bagagem que ela carrega, né? E eu acho que é legal, assim, uma coisa que você falou, ela não estacionou, assim como você. Você foi estudar para fazer algo. Sim. E foi algo, por exemplo, que ela também fez. Ela parou, ela foi estudar, né? Demandou 2 anos. O teu foi 2 anos, o teu curso também? O meu foi de 3 anos. 3 anos, ó. 3 anos ali ralando, estudando, para chegar ao ponto que você tem hoje de poder atender as tuas clientes com uma propriedade muito maior. 3 anos de graduação, né? Se for contar as pós, a gente já vai para 8. E assim vai. E eu falo, olha, quem é da área da saúde tem que gostar de estudar, porque a gente se forma, mas a gente sempre tem que se atualizar. Tá? E a área muitas vezes as pessoas acham que cosmetologia ela é uma área de embelezamento apenas, mas não é. Porque a gente está tratando da saúde do maior órgão que a gente tem,
que é a nossa pele, né? Então, o maior órgão que a gente tem no corpo inteiro é a pele e todos os seus anexos, que são as unhas, os cabelos. Eu ia chegar pelos. nesse ponto, né? Que você falou de pele, mas a cosmetologia, eu ia te perguntar, abrange cabelo também? Abrange a pele e os seus anexos, tá? Os anexos é unha e cabelo? Unha, cabelo e pelos, tá? Então, assim, a grande diferença de um produto cosmético para um medicamento é que o medicamento ele vai alterar funções fisiológicas para tratar doenças. E o cosmético vai alterar para tratar disfunção. Qual que é a diferença? A disfunção é algo que pode até me incomodar, mas ela não altera minha qualidade de vida no sentido de, como eu posso dizer, por exemplo, eu tenho ali uma mancha no meu rosto. Ela me incomoda. Ela altera minha autoestima, tudo mais, mas ela não me limita de fazer as coisas, ela não me impede de viver. Diferente de uma doença. Uma doença que muitas vezes vai me impedir de me movimentar, ou vai me causar muita dor, enfim. Então, são coisas diferentes nesse sentido. Mas, quando a gente fala a nível psicológico, ele pode ter um impacto tanto quanto. Tá? Né? Então, assim, mulheres com pele manchada, pele já mais envelhecida, homens também muitas vezes acham que não, mas homens às vezes que sofrem muito processo de acne, que ficam com muitas cicatrizes, ou até queda de cabelo, também é uma queixa que eles têm muito. Então, assim, tudo isso, marca de expressão. Então, assim, tudo isso parece que não, mas às vezes a pessoa se olha no espelho, não gosta do que vê, baixa a autoestima, a confiança vai lá pra baixo, às vezes deixa de aproveitar algumas oportunidades por causa disso, sabe? Uhum. Então, quando você olha pro macro, você não olha só pro produto, você vê o quanto isso impacta na vida das pessoas. Me tira uma dúvida, dentro da tua área de conhecimento, é algo que tem se falado um pouco mais ultimamente, que é da tal da alopecia ou alopecia. Uhum. Exatamente, vocês tratam também? É dentro da tua função? Sim. Como que é isso? Existe até um ponto que eu consigo ir, dependendo da situação, se for necessária a parte medicamentosa, aí eu preciso passar para um profissional médico, né? Mas o que a alopecia é? Nada mais do que o nosso corpo, ele possui alguns hormônios, entre eles a testosterona, certo? Isso tanto nos homens quanto nas mulheres pode acontecer. Além da testosterona, a gente tem diversas enzimas. Entre elas temos uma chamada 5-alfa-redutase. O que ela faz? Ela pega essa testosterona e ela converte, ela transforma em dehidrotestosterona, que é o famoso DHT. Você já vai entender o que isso significa. Se a testosterona dava 5x de energia pro meu cabelo, a DHT vai dar 0,5. Caracas, quase nada. Quase nada, comparado à testosterona. Só que os folículos capilares têm uma atração por DHT surreal. Então, qual que é o problema? Quando ele é atraído para esse folículo e ele se aloja ali em volta do folículo, a gente tem uma miniaturização do fio. Então, o fio começa, aquele fio que era bonito, comprido e grosso, ele começa a afinar e ficar pequenininho. Até que chega uma hora que ele para de crescer. Ele para de nascer e fibrosa o tecido. Tá? Então, esse é o processo que acontece. Traduz aí pra galera, o que é fibrose o tecido? Sabe aquela careca de lustre que o povo fala? É isso. Quando fica, tipo assim, já não tem mais o folículo ativo. Morreu o folículo, não consegue mais nascer pelo. Aí só caso de implante de fato, tá? Implante e transplante. Quando eu tenho um processo de miniaturização ainda acontecendo, é possível a gente reverter algumas situações. Por exemplo, com o uso de minoxidil, que é muito comum, tá? Com o uso de cafeína, de Procapil, tem vários é um uso interno ou então, produto? Eu ia chegar lá. Existem duas vertentes. Eu posso usar via oral? Posso. Qual que é a diferença? Se eu uso via oral, eu não vou ter uma atuação local. Se eu uso via oral, ele vai ter uma atuação sistêmica. Macro. Então, assim, para os rapazes, eu ainda acho que é menos mal. Porque vai crescer cabelo e pelo no corpo inteiro. Para as mulheres, isso acaba sendo um pouco desagradável. Porque tem a alopecia feminina, tá? Então, imagina, a mulher vai tratar o cabelo, toma o remédio. Eu tenho pacientes, inclusive, que passaram por essa situação, que começou a nascer pelo no rosto. E aí, elas têm que procurar uma depilação a laser, enfim, alguma coisa assim. Se a gente, primeiro, tenta tratar superficialmente com produtos, e aí a gente pode usar eles somente de uso tópico, como um tônico, um shampoo específico, ou de repente associar procedimentos como microagulhamento, alguma coisa assim, com produtos específicos com ativos que são para essa finalidade, a gente trata a região. Então a gente tem uma melhora desse cabelo sem afetar o corpo todo. Entendeu?
Mas existem casos que, de fato, precisa ser medicamentoso. Então, Não isso tem precisa jeito. ser avaliado. Exato. Né? E assim, existe uma curiosidade também, tá, Natânia? Existe, por exemplo, a pessoa já sofre de alopecia há muitos anos, não tem mais como reverter. Ou a qualquer momento pode reverter. A alopecia ela é uma condição genética. Então, assim, a pessoa ela já tem isso, já tem a tendência ou não tem, tá? O que vai acontecer? Vai existir um gatilho que vai ser acionado ou não vai ser acionado, dependendo do estilo de vida, de alimentação, N por aí coisas vai. possíveis aí. Exato. Qual é o único momento que não dá pra reverter? O momento que o folículo morre, que é o momento que fibrosa, que eu te falei. Da careca de lustre. Aí, de fato, o único tratamento seria um implante, tá? Só que mesmo, isso é uma coisa muito importante, que eu já ouvi muita gente falando. Mas me falaram que o dia que eu fizer implante, não preciso mais me preocupar, porque aí o cabelo não cai mais. Conto de carochinha, tá? Por quê? Você vai ter um folículo que vai continuar tendo atração por DHT. Então, se você não estiver sempre lá, nutrindo, tratando, prevenindo, e aí eu volto naquilo que você falou, que as farmácias também vendem remédios. Porque eu vejo que hoje em dia as pessoas elas estão buscando muito mais uma prevenção do que um tratamento. E eu acho isso muito legal. Nossa, muito rico, porque não é cultura do brasileiro. Não é. Né? Mas tá começando a se tornar, graças a Deus, né? Tenho visto que até a procura por academias, enfim, tudo tem aumentado muito, né? Então, a prevenção, ela custa muito mais barato do que você necessariamente fazer um tratamento. É como a gente sempre fala, né? É melhor você não consertar o carro quando quebra. Isso. Né? É muito mais barato você ir ali... Faz a sua revisão. Faz a sua revisão, periódico, não sei lá, você gasta muito menos do que ele parar na estrada, né? Então, acho que essa comparação fica bem tranquilo, né? É sobre isso, exatamente. Que legal. E me fala uma coisa, hoje, né, você falou um pouco da tua experiência profissional dentro da área acadêmica, e como que é a tua experiência profissional? Qual é o tipo de público que você atua, por exemplo, dentro da sua clínica hoje? É um pouco diversificado, porque dentro da clínica, além da minha clínica, eu presto serviços em alguns outros locais também, né? Hoje, meu carro-chefe são 2. É a liberação miofascial e as tecnologias dermatológicas. Vou explicar o que é um e o que é o outro. Isso daí pra gente. Explicar. A liberação miofascial, ela é uma massagem terapêutica, que você encontra os pontos de tensões, porque a nossa musculatura, no momento que ela contrai e relaxa, tem hora que alguns pontos continuam contraídos e geram uma contratura. E isso, a longo prazo, vai causando dor e limitação de movimento. Tá? Principalmente para pessoas que ficam ou muito tempo na mesma posição, ou fazem muito movimento repetitivo, isso daí causa bastante. Então a liberação miofascial resolve esse problema, tá? E a gente consegue soltar todos esses pontos de tensão, então isso as pessoas procuram muito. É uma massagem, um estilo... É uma massagem, mas não é a massagem que você vai deitar na maca para babar. Eu sempre falo. Eu sempre aviso, é uma massagem que enquanto eu estou fazendo, existe um desconforto, porque eu estou resolvendo uma contratura. Só que eu também sempre aviso, se é a tua primeira vez, vai sem nada pra fazer depois, porque vai dar um sono depois, porque o teu corpo relaxa totalmente, né? Então todos aqueles pontos que estavam tensionados, você vai ficar relaxado. Eu preciso ir lá, não tô entendendo. Então... Eu não sei o que ela tá falando comigo, hein, gente? Vou te falar que é viciante, viu? Quem faz uma vez geralmente volta. E aí as tecnologias dermatológicas envolvem a depilação a laser, também que é uma procura muito grande, principalmente na nossa região de praia, né? As pessoas querem estar sempre prontas. A gente trabalha com lasers também de qualidade de pele, então para rejuvenescimento, para clareamento de manchas. Então, assim, é uma gama um pouco grande. E ultimamente tenho tratado bastante capilar também. Tem aparecido muita gente com alopecia e fazendo tratamento de prevenção. Calvície, né? Também? Bastante. Então, a alopecia e a calvície é a mesma coisa. Ah, tá. Olha, não sabia. É a mesma coisa. A diferença é que tem pessoas que... Isso é uma coisa que também pouca gente sabe, que às vezes começa a cair o cabelo, acha que já tá ficando calvo. Mas existe uma coisa também chamada eflúvio. Por quê? Tem 3 etapas do crescimento do nosso cabelo. Rapidinho. Gente, a gente tá tendo uma aula aqui que você não tá entendendo. Que coisa legal, cara. Muito diferente do que muitas vezes a gente já imaginava, né? Que bacana. Então, tem 3 etapas do crescimento do nosso cabelo. A gente tem o processo que ele cresce, que a gente chama de anágena, quando ele tá crescendo. Aí a gente tem o processo da telógena, que é quando ele já cresceu o seu comprimento total e ele tá ali estável, bonitinho, né? E a gente tem o processo da catágena, que é quando ele se desprende do bulbo e cai. É normal a gente perder aproximadamente 100 fios por dia. Isso é o normal. Você tá brincando? Eu já não tenho. 100 fios por dia. Você imagina, tá? Gente. Pode ter certeza. Mas é uma média, tá? Tem gente que é um pouco menos, tem gente que é um pouco mais. Então, o que acontece?
Se a pessoa tá passando por um processo de eflúvio, seja ele por questões hormonais, às vezes por doenças virais como dengue, covid, também causa isso. Covid deixou muita gente descabelada, literalmente. Exatamente. Alguns medicamentos, eles encurtam o processo que eu acabei de falar, que é o telógeno, que é o de estabilização. Então, ele faz a pessoa sair do processo de crescimento direto para queda. Então, ele não tem esse momento da estabilização. E, às vezes, fica com o cabelo um pouquinho mais ralo e acha que tem alopecia. Quando você vai ver, na verdade, essa pessoa não tem essa questão da testosterona convertida, nada disso. Ela só tá num processo hormonal desregulado. E aí, depois, quando resolve, o cabelo volta ao normal. Então, isso também precisa ser olhado com cuidado, porque às vezes você propõe um produto, um tratamento para uma pessoa que ela não precisa. Gente, olha aí a importância de você ter do seu lado um profissional capacitado. E, gente, o que vocês estão esperando? Depois ela vai deixar o arroba dela aqui para vocês. Pode deixar. Porque, gente, olha que incrível essas informações que vocês estão tendo aí no nosso canal. Exatamente, isso é muito importante. A gente olhar com cuidado, né? Porque coisas genéricas não resolvem os problemas específicos, né? Eu acho que existem passos simples que todo mundo pode adotar. Eu também sempre falo que o simples bem feito é melhor do que você querer fazer uma coisa muito estratosférica. Então, para cuidados em casa, por exemplo, não adianta, como eu falei, uma rotina de 12 produtos. É melhor você ter um bom sabonete, um bom hidratante, um bom protetor solar, ponto. Entendeu? Do que você ter lá inúmeros produtos que você nem sabe como usar. A minha esposa, ela briga muito comigo por conta do protetor solar. Sim. Ela não sai de casa, mas não tá nublado o tempo, só louca, vai colocar. Ela passa protetor no rosto. Mas ela tá certa. Todos os dias. Eu não passo nunca, nem pra praia. Aí ela fala, meu Deus, não sei o quê. Aí quando tá na praia, ela me faz passar. Na praia eu não passo. Mas no dia a dia eu falo, pra que eu vou passar? Você e 90% das pessoas. Mas o que acontece também? Até vou abrir um assunto, entre aspas, polêmico aqui, né? Que houveram várias pessoas falando a respeito do protetor solar ser um disruptor endócrino, né? Que, os protetores solares, eles vão se regular aí toda a parte hormonal. Sim e não. Tá? Existem, de fato, os protetores mais antigos que têm alguns compostos que eles podem ser, de fato, disruptores endócrinos. Mas... O que são disruptores endócrinos? Já que você falou, agora disruptores endócrinos são substâncias que alteram o funcionamento dos seus hormônios, tá? Tudo que a gente fala de endócrino tem a ver com a parte hormonal do corpo, tá? Então, disruptores endócrinos, produtos, substâncias, na verdade, que vão chegar no seu corpo e vão alterar a função dos seus hormônios. Se altera a função dos seus hormônios, o seu corpo começa a funcionar de um jeito que ele não deveria, tá? Só que eu falar que protetor solar é ruim, porque tem alguns protetores solares... Alguns, gente, ó, não generaliza, não são todos. Alguns protetores solares que têm realmente esse composto, é a mesma coisa que eu falar pra você que batata não presta. Por causa de uma Ruffles. Entendeu? Só que eu posso fazer a batata cozida. Eu posso fazer ela de N formas que são saudáveis, certo? Mesma coisa os protetores. A gente tem protetores solares físicos que não tem nenhum composto desse. E a gente tem protetores solares químicos que são de nova geração. Que já entra aí todo um estudo aprovado pela Anvisa, pela FDA, que são órgãos regulamentadores. E que não possuem mais esses disruptores. Você pode dizer, por exemplo, não precisa fazer a propaganda do protetor, mas do produto que não pode ter. Se você olhar naquela composição e não ter aquele produto, é importante. Posso, mas eu vou precisar ler, porque eu não vou lembrar de cabeça, não. Eu tenho três. Tenho 3 produtos que eu sei que não pode. Quer ver? Eu tenho ele anotadinho. São nomes bem complexos. Ó. Tá aqui. A gente tem a oxibenzona. Então, assim, gente, são produtos que se você ler atrás lá da... não é bula, dos ingredientes, né? Dos ingredientes da formulação. Se tiver esses... É um disruptor endócrino. Não é legal. Então usa oxibenzona, octinosato e o omossalato. São as três substâncias que são disruptores endócrinos em protetores solares, tá? Se não tiver isso, tá beleza. Tá sussa, entendeu? Não sabia. E eu tenho, como minha esposa estudou isso, com certeza o que ela me dá pra passar e o que ela usa não tem isso. Sim. Então eu já fico até mais tranquilo. Hoje em dia, tá cada vez menos protetores solares com esses produtos, tá? Com esses ingredientes. E assim, a tua esposa está coberta de razão. Porque o protetor solar, ele não serve só para os dias de sol. A gente tem 2 tipos de ondas solares, né? Que é a UVA e a UVB. Isso daí eu acho que a maioria das pessoas já estudou na escola, né? A UVB é aquela que vai queimar a pele, que vai ativar a melanina, que vai deixar a gente bronzeado. Só que a UVA, a gente não percebe. É justamente nos dias nublados que a gente mais é afetado por ela. Que é o que eles chamam que a gente chama de mormaço, não?
Não, essa daí ainda seria um pouquinho da ação do UVB. Do UVB. Mas a UVA, ela entra mais profundamente. A UVB fica aqui por cima. A Uhum. UVA, ela entra lá na parte da derme, que a gente chama, e é ela que degrada colágeno. É ela que a longo prazo pode causar mutação celular gerando câncer de pele. Então, às vezes a gente não utiliza no dia a dia, porque, tá nublado, ou então tô dentro de casa, alguma coisa assim. Só que a gente tá ali exposto a UVA o tempo inteiro, né? Quando a gente utiliza esse protetor solar, a gente inibe essa ação desse comprimento de onda. Então, é muito importante. Isso daí não só pela qualidade da pele, mas pela saúde mesmo. Que legal. É E aí eu importante. vou fazer uma pergunta, a gente tá caminhando aí já pro final, mas ó, vai ficar aqui o convite no ar, vamos marcar uma nova data. Tá bom. Você voltar aqui, porque o papo tá uma delícia, né, mas queria que a gente voltasse pra você falar só da gente, de focar na Cosmeto, mas nos cuidados, Tá. né, dos cuidados básicos, Sim. que uma pessoa que não tenha tantos recursos pra investir pesado e tal, pra gente falar só dessa parte de cuidados, que eu acho que é super importante pra Claro. conscientizar aí a nossa audiência. Com certeza. E aí, hoje, você lecionando, né? Você dá aula pro fundamental, pro médio. Qual é a grande diferença? Porque assim, eu dou aula pros 3 níveis. Né? Eu dou aula pro Fundo 2, pro médio e pro técnico. Tá. Né? E existe eu tenho um sentimento. Qual é o teu sentimento hoje nessas Nesse processo. experiências, Tá. né, que você tem? Eu não dou aula pro médio, tá? Eu dou aula pro Fund 2 e eu dou aula para o técnico. O que eu percebo? Que Fund 2 são muito curiosos, mas ao mesmo tempo eles são divididos, né? Metade muito curiosos e metade não estão nem aí. Porque vamos combinar, gente, que na escola a gente não gostava de todas as matérias. Não é verdade? Claro. Tinha matéria que a gente adorava e tinha matéria que a gente detestava. E tá tudo bem. Eu sempre falo pra eles que é necessário essa gama de matéria justamente pra gente conhecê-las E descobrir. e descobrir o que eu gosto e o que eu não gosto, certo? Então, isso que eu sinto. Então, a gente tem essa divisão. Dentro do técnico, já são pessoas um pouco mais maduras, que já vieram com uma finalidade, com um objetivo específico. Apesar de que sempre tem um ou outro que tá meio perdido ali, parece, Que destoa, né? Exato. Mas na sua maioria, são pessoas que estão mais interessadas, que estão com mais E perguntas. eu sempre brinco, assim, que o técnico, né, Natânia, é o seguinte, a pessoa tá ali porque quer. Sim. Na escola tá porque tem que passar por Tem aquela que etapa. tá, Tem que exato. estar. E no técnico, não, ninguém tá obrigando. Exatamente. A pessoa tá no técnico porque tá buscando uma profissão, porque quer mudar. Então a postura é um pouco diferente. Eu acho que a troca também é bem diferente. Com certeza. E eu sempre, até para os meus alunos do Fund, eu sempre oriento, eu falo assim, olha, aqui na escola você começa a ter uma noção do que você gosta. É muita presunção da nossa parte querer que uma criança que acabou de sair do ensino médio já tenha certeza do que quer fazer na vida, certo? Eu falo, gente, se você tá na dúvida, em vez de você entrar numa faculdade, faz um curso técnico. Faz um curso técnico porque ele tem uma duração menor, O investimento um menor. investimento menor, conhecimento ninguém tira, então se você fizer e não curtir muito, é bagagem, né? Você tem ali. Mas vai que realmente é aquilo que você gosta. Você não vai correr o risco de entrar numa faculdade, começar a investir caro, não gostar, ter Chegar que lá no trancar. segundo e terceiro ano e descobrir Já que não... pensou? Então, assim, eu sempre falo, curso técnico eu acho que é uma porta de entrada pro mercado de trabalho sensacional. Sensacional. Porque você ali tem certeza se realmente faz parte do que você quer ou não. Eu sempre falo isso, eu sou produto de um curso técnico, né? Uhum. Minha vida profissional começou através de um curso técnico, que eu tinha essa visão. Primeiro que assim, eu falei, eu vou fazer um técnico, porque vai que eu não tenha condição de entrar numa faculdade e tal, Uhum. ou não consiga, e eu tenho pelo menos um norte. Sim. E isso tem sido rico. Tem uma aluna sua, a Uhum. Sofia, né? Ela é minha aluna Uhum. também no médio, e ela veio conversar comigo sobre, e eu falei, ela veio no mini curso, Uhum. então ela assistiu o mini curso e tal. Aí ela quer farmácia, ela vai fazer eu não sei se ela ou é farmácia ou é biomed. Tá ali, Tá. né? Mas eu acho que é farmácia. Porque eu falei, faz, porque é uma porta de entrada. Sim. Tem um outro aluno meu, José, que tá fazendo eletrotécnica. A mãe dele Aham. falou assim, eu não vou pagar 1 ano, 2 de engenharia elétrica, que ele quer fazer engenharia elétrica, pra de repente ele chegar lá no fim e falar, meu irmão, não é isso Não que eu é isso que eu quero. quero, Né? Porque é um lógico. investimento muito alto. Sim. E até uma perda, entre aspas, de De tempo, né? lógico. Porque a pessoa investe. E o tempo hoje é o nosso maior Patrimônio, né? patrimônio, mano. De Quanto que fato. custa a tua hora? Quanto custa a minha hora? A gente, Sim, né? Ninguém sim. vive de brisa. Com certeza. Então, é muito legal essa tua fala, porque ela encaixa com tudo que a gente fala muito, que a gente prega. Porque na Escola Técnica Adélia, a gente, por exemplo, a gente tem os cursos técnicos que são a realidade da Baixada Santista. Sim. Teve algumas pessoas que falaram, por que não tem o curso X aqui
não adere, porque não é a realidade. Sim, porque né? não é um mercado que tá aí aberto para acolher depois. Acolher depois, né? E você falando hoje do estética, veio muito na minha mente de repente, lá no futuro, a gente, de repente, trazer o curso técnico em estética, porque é algo que tá crescendo muito. É um mercado muito aquecido dentro do cenário do cenário de hoje, do mercado de hoje, né? Porque quantas pessoas tem por aí, né? Um salão, agora tá muito em alta unhas, cílios, sobrancelha e tal, e muita gente que faz as coisas, entre aspas, na caruda, né? Faz um curso menor, acha que meio que sabe tudo, e eu acho que falta realmente, aí primeiro uma conscientização também dos profissionais, que eu acho que é super com certeza. importante. Mas a vigilância sanitária tá pegando pesado cada vez mais, porque a estética hoje, por lei, já não é mais embelezamento, ela é saúde. Então os profissionais que trabalham com estética, eles precisam estar dentro da lei que regulamenta. Então, isso precisa, no caso de um curso técnico ou de uma faculdade. Então, e a gente tá falando de um tempo menor, de uma acessibilidade financeira maior, né? Com certeza. Bacana. Então, ó, tá feito o convite, a gente vai falar. Vamos combinar. Nós vamos marcar mais uma vez. Ó, então fica aí pra você. Vai ter mais um dia com a Natânia que eu adorei esse papo, foi muito legal. Foi muito bom, gostei muito bom uma parte da tarde que a gente tá aqui junto na gravação, né? E matando muitas curiosidades minhas, gente, apesar de ser casado com uma pessoa da estética, não é um papo que eu tenho com a minha esposa ali o tempo inteiro. Não tinha nem noção de uma grande parte do... E eu penso assim, se eu não sei, imagina... Muita gente que tá aí escutando a gente vai matar a curiosidade de muita gente, despertar, e aí já fica o convite para você que escutou e quer saber mais e quer conhecer um pouco mais da professora Natânia, vem com a gente, vai lá, o curso técnico em farmácia, você vai ter aí um semestre inteiro da disciplina de cosmeto, um contato assim com a área incrível. Natânia, queria te agradecer de coração eu que agradeço, a presença, e assim, quando a gente fez o convite para Natânia, foi rapidinho, a gente agendou super rápido, nem ficou me enrolando, né, Natânia? Foi super rápido. Muito obrigado pela tua participação, pelo teu convite. E você que tá aí do outro lado, queria agradecer a tua audiência, agradecer você que ficou com a gente até agora. E eu vou me despedir. Um grande beijo e até o próximo episódio. Tchau.